Paz do Senhor e as irmãs também. Amém. Sem delongas, né? Vamos abrir a Bíblia em Daniel. Aleluia. No capítulo 1. Desculpa, no capítulo 2. Daniel, capítulo 2, no versículo 20. Glória a Deus. O Senhor falou ao meu coração nesta palavra, domingo à tarde, quando eu pedi, sábado a gente foi no monte, eu pedi, Senhor, dá uma palavra que o Senhor quer que compartilhe para teus filhos. E no domingo eu deitei tirar um sono e o Senhor falou fortemente comigo em sonho sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. E é sobre essa palavra que eu vou falar um pouquinho hoje. Amém. Daniel capítulo 2, versículo 20, fala assim a palavra do Senhor. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Deus tocou muito forte no meu coração com essa palavra. Todos os irmãos, né, a maioria conhece essa história sobre Daniel, né, que eram os companheiros, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel é muito citado na Bíblia. Deus fez muitas coisas usando a vida de Daniel. Mas havia 3 homens que Deus, por certo, escolheu para estar junto com Daniel, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. Tanto Daniel quanto os 3, eles foram cativos, né, do rei Nabucodonosor. E quando eles foram cativos, eles tiveram o nome deles mudado, porque os judeus eles têm um nome significativo que representa a religião, né? E eles, quando foram prisioneiros, eles tiveram os nomes deles trocados, porque o rei não queria que eles tivessem o nome de judeus, o significado do Deus dos judeus. E eles tiveram seus nomes trocados. E também, durante toda a trajetória que eles passaram, Deus ele foi enchendo eles de sabedoria, de conhecimento. Eles ficaram sendo jovens que se destacaram ao meio daqueles outros que foram escolhidos pelo rei, porque eles foram escolhidos para ser levado cativo. Não foi qualquer um que foi, eles foram escolhidos. Então, mas ali, antes de serem escolhidos pelo rei, eles tinham sido escolhidos por Deus para estar lá no meio daqueles homens lá na Babilônia. E o que aconteceu? Eles se destacaram no meio dos demais jovens. Só que era propósito de Deus. E Deus usa eles, né? Deus usa primeiro quando eles rejeitaram comer do manjar que o rei oferecia. O rei oferecia um tempo para eles se estudarem, se dedicarem, para eles se formarem antes de se apresentar para o rei. Só que, porém, eles não quiseram se contaminar com o manjar do rei. O que era o manjar do rei? O vinho que o rei tomava, a comida que o rei comia. O que eles fizeram? Eles quiseram comer daquilo que o Senhor tinha instruído Daniel. Então eles se alimentaram de legumes e de água. E quando o tempo chegou, eles estavam mais robustos, mais bonitos do que os outros jovens. Então aí está o primeiro ponto. Eles foram fiéis a Deus. Eles não se prostraram para aquilo que o rei queria. Eles corriam perigo de morte, mas eles fizeram o quê? Foram fiéis ao que o nosso Senhor tinha falado. Então, primeiro ponto, eles foram fiéis. Depois disso, Daniel ficou bem visto. Ele falou sobre um sonho que o rei queria, interpretação, Deus usou Daniel. Daniel ficou, né, lá em cima com o rei, foi um dos homens mais bem vistos pelo rei. Daniel colocou seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com ele. Mas chegou um ponto que daí é onde Deus trabalhou no meu coração. Que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. E o rei ordenou que eles se prostrassem, todos os povos de todas as línguas se prostrassem diante dessa estátua. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se negaram a se prostrar diante dessa estátua.
Então o rei fez o quê? Ordenou que eles fossem jogados numa fornalha de fogo. Só que como ele ficou afrontado, porque ele sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles reconheciam outro Deus que não o dele, ele pegou e mandou aumentar o fogo da fornalha ainda, mais ainda do que o normal. Tanto que ele escolheu os melhores soldados para ir colocar na fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os soldados, ao abrirem a fornalha para jogar os três, eles próprios foram consumidos pelo fogo. Aí, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Só que, porém, aí vem o segundo ponto. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego mostrou quem ele era. E quem era esse Deus? O nosso Deus. O que o rei não esperava era o quê? Que havia um homem. Porque ele disse que não havia ninguém que pudesse contra ele, nem mesmo o Deus. Mas havia um homem que se fez carne, que habitou entre nós, foi morto, ressuscitou. E também havia o seu Pai, que estava no céu e que intercedia por ele. E aí o que aconteceu? Quando o rei olhou os três dentro da fornalha, ele se espantou, porque ele via um a mais. Foram jogados três e ele via quatro. E ele dizia que aquele quarto homem era como um Deus, como um filho de Deus, como um anjo que veio livrar. E Sadraque e Mesaque saíram de dentro daquela fornalha sem mesmo ter o cheiro de fumaça, sem mesmo serem queimados e muito menos o cheiro de fumaça. E o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, teve que reconhecer que Deus, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, era o único verdadeiro